Olá, estamos começando mais um Ciência de Bolso, um programa de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Hoje estamos aqui com a doutora em Promoção da Saúde, a Juliana da Rosa Venditti, que tem como pesquisa o tema Saúde Mental e Humanização na Medicina durante a Pandemia. Bem-vinda, Juliana. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Oi, Letiane. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir com esse projeto, que é o Ciência de Bolso, maravilhoso, né? Daqui do nosso programa. Muito obrigada. Valeu. Ju, então eu queria te perguntar assim, né? Eu sei que tu é médica, que tu é professora lá na UFCM. Eu queria que tu contasse pra gente, assim, um pouquinho de como foi a tua trajetória acadêmica até tu chegar aqui no programa de pós-graduação em promoção da saúde. Então, eu fiz a faculdade de medicina, então, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Eu me formei e eu fui fazer residência em medicina de família e comunidade. Então, assim, na minha época não era muito comum, assim, os meus colegas não tinham muito interesse nessa área da medicina de família e comunidade, mas foi uma área que me despertou muito interesse porque ela era uma área, assim, bastante ampla, né? Então, a gente tem muito na medicina de família e comunidade essa ideia de ver a pessoa como um todo, de tentar entender o contexto dela, a maneira como ela vive, o quanto isso influencia na saúde da pessoa. E depois que eu terminei a residência, então, eu vim para o mestrado, né, em promoção da saúde aqui. Fiz o mestrado também, gostei muito desta área da promoção da saúde, porque também é um campo bastante amplo, que leva em consideração, né, o contexto do sujeito, da família, da comunidade, Sim. da política pública, tudo. E depois, então, agora, em 2019, eu entrei no doutorado e agora, esse ano, concluí, né, o doutorado, sou da primeira turma do programa de pós-graduação em promoção da saúde de doutorado, né? E toda essa minha trajetória acadêmica, assim, é sempre tentando trazer, né, esses elementos do contexto, das vulnerabilidades e o quanto isso afeta a saúde, tanto positivamente quanto negativamente, né, dos indivíduos e das suas famílias e da sua comunidade. Então, já que a gente começou a falar do doutorado, né, eu ia te perguntar, assim, o tema do teu doutorado foi saúde mental, humanização na medicina durante a pandemia, né? Isso. Eu acho um trabalho bem interessante, assim, quando a gente fala de profissionais de saúde, principalmente médicos, né? A gente entra nesse campo da humanização. Eu queria que tu falasse, assim, um pouquinho qual foram os objetivos do teu doutorado, né, da tua tese, e trazer um pouquinho dela pra gente. Então, na minha tese, a gente quis investigar um pouco como que estava, primeiramente, essa questão da humanização no curso de medicina, porque a gente sabe que dentro da área da saúde, ainda o curso de medicina é um dos cursos, assim, que menos tem esta visão, né, do sujeito como um todo. Então, a gente tem muita divisão em subespecialidades, cada especialidade vê só o seu pedacinho. Então, a gente teve em 2014 uma reformulação no currículo, né, nacional para o curso de medicina, que justamente pauta isso como um tema que deve ser transversal todo o currículo do curso, a humanização, a saúde do sujeito como um todo, o contexto, né? Essas questões mais amplas, assim, no sentido de promover saúde. Só que a gente percebe nos cursos de medicina que, apesar de ser de 2014, já antiga essa diretriz, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para que isso realmente seja implantado. E a gente reconhece muito, a partir da Política Nacional de Humanização no SUS, o quanto é necessário que os profissionais sejam treinados, desenvolvam as habilidades necessárias para que possam fazer essa atuação humanizada no SUS. Então, os objetivos principais do meu trabalho de doutorado foi verificar as associações que a gente tem entre o ensino da humanização, as habilidades que são desenvolvidas na graduação em medicina e também como isso se relaciona com a própria saúde mental dos estudantes de medicina, com o contexto daquele estudante, na maneira, assim, de como ele está desenvolvendo a empatia, como que ele está desenvolvendo habilidades importantes para que ele possa prestar um atendimento humanizado no futuro. Então, a gente queria ver como que estavam esses elementos dentro do curso de medicina, especialmente saúde mental, num contexto de pandemia, porque foi uma situação bastante inédita, então a gente não tinha muita ideia de como estaria a empatia e a saúde mental dos estudantes nesse contexto. E também, a partir desse estudo, desenvolver, então, uma disciplina que fosse focada nessa temática da humanização em saúde. Então, tu tinha um produto técnico que era a tua disciplina. Sim.
Temos a disciplina, a gente fez uma cartilha, agora a gente está escrevendo um livro, também tivemos surgimento de uma liga de humanização e saúde, então são vários produtos, assim, né, desse trabalho de doutorado que continuam até hoje. Tu falou em humanização e empatia, assim, eu queria que tu falasse para nossa audiência um pouquinho o que é humanização e o que é empatia. Então, a humanização, ela basicamente quer, né, que os profissionais da saúde sejam humanos. Tratem os pacientes como seres humanos, entendam que essa pessoa tem uma história de vida, uma trajetória que é permeada por uma série de fatores ali, social, econômico, familiar, cultural, né? Cada pessoa tem a sua trajetória, está inserido dentro de um contexto e isso tem grande influência na saúde daquela pessoa. Então, na Política Nacional de Humanização do SUS, se propõe que os profissionais tenham essa visão mais ampla de como essa pessoa vive, tente entender como que são esses aspectos da vida da pessoa e que considere também que o paciente, ele não é um paciente, né? Ele é uma pessoa, ele precisa participar do tratamento, ser ativo, ter voz, conversar. E os profissionais também, por outro lado, precisam ser valorizados enquanto seres humanos também. Então, a gente também precisa um pouco desmistificar aquela ideia de que o profissional da saúde é um robô que só trabalha, que não precisa de pausa para almoço, para descanso, né? Então, a Política Nacional de Humanização do SUS, ela tem esses dois lados, assim, tanto de valorizar o paciente como pessoa, quanto valorizar o profissional da saúde enquanto pessoa, e o quão rico é esse encontro entre esses dois, né, essas duas pessoas diferentes, no sentido de produzir saúde, de melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. E para que isso seja feito, é necessário que os profissionais da saúde desenvolvam essa habilidade que é a empatia. Então, a empatia, ela tem uma série de conceitos diferentes. Então, alguns conceitos são mais filosóficos, alguns são mais operativos, que a gente chama, e o conceito que eu trabalhei mais na minha tese foi essa de que a empatia, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e que não só pode, como deve ser desenvolvida durante a trajetória do profissional da saúde. Então, a empatia é aquela questão da gente compreender as emoções do outro, a gente tentar ver da perspectiva do outro na medida do possível, de uma maneira que a gente proponha coisas para esse paciente que façam sentido para a vida dele, para o estilo de vida dele, para as preferências que essa pessoa tem, né? Então, é a gente individualizar os tratamentos, as conversas, as consultas, os exames, todas as coisas envolvidas na relação com o paciente, de uma maneira que seja uma coisa que concorda, né, com o estilo de vida do paciente, o contexto dele, o que ele quer fazer, o que ele pode fazer. Então, por isso que na tese eu trouxe a humanização e a empatia juntas, né? Porque para a gente poder ter um atendimento humanizado, a gente precisa da empatia. E para a gente desenvolver a empatia, a gente precisa da humanização na saúde. Bem legal. Muito legal. Aí eu ia te perguntar, então, esses são os teus objetivos. Como é que tu desenvolveu o teu trabalho? Como foi, o que tu fez? E quais estão os principais resultados, assim? Conta um pouquinho. Então, no trabalho, a gente fez uma pesquisa, né, com os estudantes de medicina lá do curso de medicina da UFSM, que é onde eu trabalho como professora, para verificar como estava a saúde mental deles, como que estavam os níveis de empatia nesse contexto da pandemia, né? Então, foi ali no segundo ano da pandemia, já tinha tido os efeitos mais graves, assim, desse período de isolamento social. E a gente encontrou níveis, assim, absurdos, né? De estresse, ansiedade, depressão. Então, a gente tem a maior parte dos estudantes com níveis elevadíssimos, gravíssimos de estresse, mais de 70% dos estudantes com níveis altíssimos de estresse. Esses estudantes estudando na pandemia via online. Via online, exatamente. Então, ali foi o período que a gente estava ainda no online, retornando para o presencial. Então, algumas turmas já estavam retornando para as práticas presenciais, mas a maioria estava somente no online. E a gente tem uma grande proporção de estudantes de medicina que têm diagnósticos psiquiátricos, né? Que alguns fazem tratamento, outros não. Então, a gente teve 42% dos estudantes
já com diagnósticos, tanto antes quanto durante o curso, né? Então, a gente vê que é uma população bastante fragilizada nesse sentido. E a gente verificou os níveis de empatia, e os níveis de empatia a gente encontrou níveis médios, assim, né? Porque não existe uma classificação do nível de empatia, ela é uma escala e a pontuação ali foi em torno de 64, numa escala de 140. Então, não é ruim, mas também, antes da pandemia, os estudos mostravam que esses níveis eram bem maiores. Então, talvez essa falta de contato com os pacientes, esse isolamento social, tenha afetado bastante essa habilidade, né, de colocar-se no lugar do outro. E a gente encontrou algumas coisas interessantes sobre o perfil também desses estudantes. Então, a gente tem quase 25% dos estudantes se declararam pertencentes ao grupo LGBTQIAP+. Quantos por cento? 25? 25, quase 25, 24 e 8. E esses estudantes tiveram, então, uma saúde mental pior do que os demais. As mulheres tiveram níveis de empatia maiores e também os estudantes pertencentes a grupos vulneráveis, então LGBT, população negra, população rural, né, diferentes grupos mais vulneráveis, imigrantes, tiveram então essa questão de uma saúde mental mais prejudicada, mas ao mesmo tempo maiores níveis de empatia. Então a gente vê que quem já é desses contextos diferentes, né, que já sofre preconceitos e essas vulnerabilidades, consegue desenvolver a empatia com mais facilidade, talvez, mas ao mesmo tempo segue sofrendo com uma saúde mental mais precária ao longo do curso. Muito interessante, assim, até pra gente pensar em políticas, né? Eu sempre digo que a academia sai de dentro da academia para ir pro externo, né? Para as políticas, né? E aí tu disse que, então, produziu uma disciplina a partir disso, né? Como uma resposta às tuas questões, né? Exatamente. Então, ficou até um pouco, assim, contraditório, né? Uma disciplina online para falar de humanização, para falar de empatia. Então, nessa disciplina, a gente conversou muito, assim, sobre a humanização e saúde, a política, e depois a gente foi conversando um pouquinho sobre as particularidades de cada grupo vulnerável, de algumas populações selecionadas, né? E foi uma coisa muito rica, assim, porque conseguimos criar um ambiente online que era bastante acolhedor, que os estudantes se sentiam à vontade para contar suas experiências, suas vivências, né? Principalmente os que são pertencentes a determinados grupos. A gente sempre tentava trazer um convidado que fosse pertencente àquela população que a gente estava conversando. E foi uma disciplina muito legal, foi uma disciplina optativa, que agora o curso está pensando em tornar, na próxima reforma curricular, uma disciplina obrigatória, e talvez não só uma disciplina, mas várias. Então, agora tem projeto para a gente fazer essa disciplina ter uma parte prática, né? Agora ser presencial, ter uma parte prática, então desenvolver um pouco mais essa disciplina, mas a experiência foi, assim, maravilhosa, os estudantes gostaram muito, e eu gostei muito também de ter, né, essa experiência. E agora a gente coletou os dados para ver qual foi, se a disciplina em si mudou os níveis de empatia, melhorou a saúde mental, só que os dados ainda estão sendo analisados dessa parte. Então, aí vai ser um pós-tese. Vai ser mais um trabalho, mais um trabalho que vai sair, então, referente à tese do doutorado. E dos trabalhos, então, tem essa disciplina, e o que mais que tu conseguiu produzir, assim? Tu conseguiu produzir artigos, capítulos de livros? Sim, então eu produzi 4 artigos da tese, então a gente tem 3 publicados já. Legal. Um, inclusive, Parabéns. aqui na revista, obrigada. Um aqui na revista da RIPS, né? RIPS, a revista de Interdisciplinar de Promoção da Saúde. O 4º artigo, então, agora ele foi traduzido para o inglês, que a gente vai tentar publicar num periódico internacional, então, internacionalização, né? A gente fez esse projeto, então, da Liga de Saúde Humanizada para populações vulneráveis lá no UFSM. A gente, dentro desse projeto da Liga, criamos, então, um projeto de extensão que tem por objetivo oferecer um mini curso para os profissionais da saúde lá da região sobre populações vulneráveis, sobre humanização e saúde. Então, fazer essa parte da educação continuada, da educação permanente para os profissionais, para os alunos, né? A gente fez a DCG, essa disciplina, né? E a gente agora está transformando a cartilha, então, num livro. Legal. Espero que saia até o ano que vem, né? O livro sobre todo esse projeto, essa disciplina, todos esses conteúdos que a gente foi elaborando ao longo do tempo. Então,
no doutorado. Bastante coisa, né, Ju? Acho que teu trabalho, né, tua tese, ela mostra como pode ser amplo, assim, né? Não precisa só escrever artigo, né? Tu conseguiu escrever artigo, fazer cartilha, e-book, tu conseguiu fazer uma disciplina, né? Acho muito legal, assim, pra gente abrir um pouco os horizontes que a gente pensa que tá dentro da academia, a gente só vai ficar ali dentro do livro, né? Rato de livro. E tu conseguiu envolver também outros públicos, né? Além dos alunos, professores, né? Sim. E eu imagino que deve ter muita gente envolvida nessa tese, né? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Eu vou te deixar, então, um espaço aqui, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu vou te deixar um espaço para te fazer os teus agradecimentos, né? Tuas considerações finais também, se tu quiser trazer alguma coisa que tu não falou ainda. Não, eu queria, né, primeiro agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse trabalho. Eu gosto muito do Ciência de Bolsa, é um projeto que eu acompanho desde o nascimento, ele, né? Então, fiquei muito feliz com o convite. Queria agradecer a todo mundo, né, do PPG-PS pela oportunidade de ter feito o mestrado, doutorado aqui, principalmente a minha orientadora, a professora Hildegard, né? Queria agradecer a ti também por todo o auxílio que tu prestou durante essa trajetória, né? A minha família, aos meus alunos lá da UFSM, principalmente os meus monitores da disciplina que me ajudaram com todo o processo da coleta de dados, do desenvolvimento da nossa disciplina, né? A coordenação do curso, a minha chefia, né? Que me liberou para eu vir fazer o doutorado, terminar o doutorado. E principalmente, assim, para todas as pessoas que ainda têm esperança de que a gente pode ter um futuro melhor na área da saúde. Então, eu acho que não perder essa esperança, às vezes, é difícil com o que a gente acaba vendo no dia a dia, né? Mas eu acho muito importante, assim, a minha consideração final seria essa, assim, que é possível, sim, um futuro melhor na área da saúde, profissionais da saúde mais capacitados e mais humanos, se a gente não desistir dessa ideia, né? Se a gente investir em trabalhar com essa ideia. Legal. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, Ju. Tu é uma excelente aluna, né? Excelente professora também. Obrigada. A gente agradece por ter aceitado o convite, vir lá de Santa Maria falar com a gente. E a gente está encerrando, né? Chegando ao fim desse Ciência de Bolso. A gente agradece muito a todo mundo, o pessoal das câmeras aqui também, do estúdio. E até mês que vem. Um abraço.